É tanta história para contar e hoje eu tô aqui com uma queridíssima amiga minha, a Kika Macedo, que muitos já conhecem a Kika através do Instagram, que ela dá altas dicas, mas mais do que isso, ela transborda alegria. Ela aparece no nosso celular para alegrar os nossos dias e hoje ela me deu a alegria de participar comigo aqui desse nosso Ai, podcast, que Kika. privilégio! Oi, gente, que alegria de estar aqui com esse Eu meu amo amigo demais. querido, com vocês, pra gente fazer muita troca e contar um pouquinho da minha história pra vocês também. A gente tem já a primeira história muito engraçada, porque nós nos conhecemos. Eu vi a Kika pra lá, eu vi a Kika pra cá, no Copacabana Palace. E eu não sabia quem era a Kika. De repente eu fui descobrir, mas quem é? Porque tava ela fazendo foto e fazendo confusão, e tava sempre levando mesas enormes. Eu encontrava mesas de 40, 30, 50 pessoas almoçando no brunch. Aí eu falava, você conhece a Kika? Não, você tem que conhecer a Kika. Foi assim que eu te conheci. Foi assim, eu lembro desse dia que eu conheci você e eu falava assim, meu Deus, eu não acredito. Eu via ele passando pra lá e pra cá, ele e a Andréia, eu falava, esses dois icônicos, eu preciso conhecer esses dois. E eles vieram depois falar comigo, foi assim, uma amizade linda que surgiu dali em diante. E muito privilégio estar aqui com você, que me ensina todos os dias, me inspira em tudo. E é meu amigo do coração e vizinho e tudo de bom. Kika, você é uma mulher maravilhosa. Primeiro pela sua luz, pela sua simpatia, pelo seu carisma, pela sua generosidade, por tudo que você faz. Mas eu preciso apresentar aqui, caso vocês ainda não conheçam a Kika, vocês vão ter a oportunidade de conhecer ela hoje melhor e também já passa a seguir a Kika. Kika, qual é o seu arroba? Meu arroba é o Dica da Kika. Eu falo que olhou, sorriu, seguiu, tá? É isso aí, Então Dica vai da lá, Kika. Dica da Kika. E meu nome é Kika Macedo. Eu sou mineira de Belo Horizonte, moro aqui no Rio há 25 anos. Eu sou formada em matemática e tenho pós-graduação em marketing. Eu sempre gostei de pessoas, sempre fui marqueteira mesmo, por isso que eu vendia bem a matemática. E foi dali que surgiu o meu Instagram, né? Olha que história, que essa história é sensacional. Eu acho que isso é das coisas mais maravilhosas que a Kika tem para um mundo que hoje, né, de tantas pessoas que sonham, eu quero trabalhar com a internet, eu quero trabalhar, eu quero ser influenciador. E eu tenho. Eu confesso que é o seguinte, quando as pessoas... Você é influenciador? Para mim, eu falo, não sou influenciador. Porque eu não sei bem o que é ser influenciador. Eu nem entendo o que é influenciador. Influenciador é quem me influencia. E você, de fato, influencia. Então, a Kika, dentre tantas coisas que ela faz, ela nos influencia também. Você é uma influenciadora. Mas eu acho que você é mais do que isso. Hoje eu sou uma influenciadora, eu sou eternamente professora, eu sou empresária. E eu adoro estar descobrindo as minhas habilidades, né? Eu falo que todos nós temos muitas habilidades e eu tinha essa habilidade de lidar com pessoas, porque eu falo que ser influenciador é muito mais do que você ter ali o online. Todo mundo me pergunta, mas como que eu viro um influenciador? Primeiro, se você não tem uma rede, é muito difícil qualquer coisa na vida. Por isso que eu falo que saiam de casa, façam network. Como diz a minha mãe, você sabendo usar a rua, ela é o melhor lugar do mundo. Porque é na rua que você vai arrumar trabalho, na rua que você vai arrumar amigo, é na rua que vão surgir oportunidades, se você souber oportunizá-las, né? E usar da melhor forma. Não é na toca. Não é na toca. Adorei essa frase da sua mãe. Saia na rua. Como é que é? Se você souber usar a rua, ela é o melhor lugar do mundo. Isso é maravilhoso, porque as oportunidades estão aí para todo mundo, Exatamente. né? Kika, você hoje, Kika, você é influenciadora de moda, influenciadora de lifestyle, influenciadora de... Hotelaria de luxo. Hotelaria de luxo. De alta gastronomia. É basicamente isso que eu trabalho no meu Instagram. E tem várias garotas muito jovens querendo fazer isso e conseguir rentabilizar, ganhar dinheiro e transformar isso no negócio. Você conseguiu transformar o seu Instagram em algo prazeroso e rentável. Sim. E só depois que eu tive a certeza que... Porque eu sou daquele tempo mesmo que a minha mãe queria que os filhos fossem professores ou médicos. Então, gente, ninguém nasce sabendo ser influenciador ou empresário. Você desenvolve essa habilidade. Então, eu me formei
matemática, porque minha mãe era diretora de escola, queria muito que eu fosse professora, e ali eu já enxerguei uma possibilidade de eu ganhar dinheiro logo cedo. Eu sempre gostei de ganhar dinheiro. Mas quem gosta de gastar tem que gostar de ganhar, né? Minha mãe sempre me ensinou isso. Então, aos 14 anos, eu já vendia bolo na escola de cenoura que eu fazia. Ela me dava o material e eu fazia e vendia. Então, aos 16, eu já levava muita coisa para vender, meia fina, batom, vendia no recreio, porque minha meta era chegar aos 18 com dinheiro para comprar um carro. E ali você, então, aos 16 anos, você já tinha aquilo na cabeça. Eu quero ser uma comerciante, quero ser uma empresária. Eu quero ter um dinheiro para eu poder comprar o meu carro e comprar as minhas coisas. Então, isso aos 16 ou aos 15 que você começou? aos 14 eu já vendia bolo de cenoura e já juntava o dinheiro. Você lembra quantos bolos de cenoura você vendia? Um tabuleiro tinha 23 fatias. Olha, ela é matemática, gente. Olha que ela é boa de Então, matemática. eu tinha que partir ali certinho, isso com a perda de um, porque dava 24. Mas sempre um, cantinho, assim, não dava. Então, eu contava 23. Às vezes, quando dava 24, tava lindo. Então, eu vendia um tabuleiro todos os dias na escola. Então, todos os dias dava um dinheiro bom para eu guardava. Então, assim, desde cedo eu aprendi muito isso. Então, qualquer coisa, eu sei que se eu fizer na vida, eu vou saber me virar. Mas eu quero voltar aqui nesse tabuleiro de bolo de cenoura. Você chegava em casa todo dia, fazia um tabuleiro de 23 pedaços de bolo de cenoura. Cobertura de chocolate. Você que fazia? Eu fazia. Minha mãe me ensinou, ela me dava o ingrediente. E o lucro todo era meu. Que maravilha, hein? Era. Esse é um ótimo business, né? Era ótimo. Porque eu vendia o quê? Uma fatia de bolo hoje, eu quero uns R$4, R$5. E era livre. Então, 5 vezes 24, 120. Então, eu tinha 120 por dia limpo. Você levava o tabuleiro, levava um guardanapo. Levava o guardanapo e a espátula, e tirava e tava tudo certo. E vendia um tabuleiro por dia. Todo dia. Já tinha fila para amanhã. O bolo. Já? É. E assim começou. Todo mundo queria o bolo da Kika. Exato. Aí eu fui introduzindo a meia fina, fui introduzindo o batom. Então, aos 18, eu comprei o meu carro. Ou seja, Tirei era um carteira. shopping center ambulante. Era, meu apelido. Aí na faculdade, eu entrei na faculdade muito nova. Aos 17, eu já estava fazendo faculdade de matemática. Como é que você resolveu? Por que você resolveu fazer faculdade de matemática? Porque quem te conhece hoje como Kika, dica da Kika, ninguém imagina que você seja a mulher da matemática. Foi aí que entrou a habilidade, a descoberta da habilidade. É o que eu falo. Todos nós temos habilidades guardadas lá, que a gente não desenvolve essas habilidades. A gente tem que prestar atenção, porque é disso daí que você vai fazer, com certeza, a sua vida. Você já era boa aluna de matemática? Eu era péssima aluna, a pior de Não ódio de acredito. matemática, até os 12 anos, até sexta série. Aí, na sexta série em diante, minha mãe me colocou, quando chegou no Brasil, naquele método Kumon, que é o método japonês de ensinar matemática. E realmente eu passei a ser, quando eu estava no... A sua mãe não estava no Brasil? Não, minha mãe estava. Ah, quando o método chegou no Brasil. Chegou no Pra mim, você estava morando no Japão. Não, Só faltava morava... ela chegar agora pra mim e dizer que ela morava em Não, Tóquio. eu morava em Belo Horizonte, em Contagem, na verdade, né? E aí, o método Kumon chegou lá, e era uma vez por semana, ia no Kumon e praticava em casa, praticava, e a garantia era essa: se você praticar todos os dias, como tudo na vida, não à toa, Ayrton Senna foi o melhor Como é que é esse método? correndo na chuva, porque ele praticava todo dia na chuva, quando tinha chuva. Né? E então, o método comum é como? Ele é diferente? O método comum, você pratica em casa todos os dias, 20 minutos por dia, uma vez por semana você vai ao curso e leva o que você fez. E aí, você vai descobrindo sozinho. Quando volta para você o que você errou, você tem que descobrir sozinho onde você errou. Se de tudo você não conseguir, a professora tá ali para te ajudar, mas você vai desenvolvendo essa habilidade. E aí, eu, de fato, cheguei na 8ª série, aquele tempo, 9º ano hoje, e eu já era a primeira aluna da sala. Por quê? Porque eu praticava. Então, eu descobri que matemática era só prestar atenção ali em e fazer 50 iguais. Porque aí você realmente ia entender, jogar no quarto ali, você já estava melhor. Então, tem que desenvolver essa habilidade realmente. Eu cheguei no primeiro ano do ensino médio, todo mundo ficava ali lutando para entender. Eu já lia em casa sozinha, pegava o exemplo feito do livro sozinho e fazia 3, 4, chegava na sala, a professora ia dar aquilo, eu já sabia. Então, estava todo mundo lutando, eu já tinha feito todo o capítulo. Quando ela mandava de dever de casa, eu já estava com ele feito na sala, porque eu passava a aula fazendo. Você sempre foi muito aplicada? Eu era aplicada no que eu gostava, nisso. Então, por eu desenvolver essa habilidade de rapidez na matemática, de raciocínio, para outras coisas eu me considero com super déficit de atenção.
Super, eu não consigo. Quando a pessoa tá demorando muito pra me contar um caso, porque eu sou muito rápida. Então eu já me distraio ali, eu já captei o que quer, já tá ótimo. Já tá lá com o WhatsApp, Já né, tô Kika? com Quando, outra quando eu tô coisa. conversando com a Kika, contando alguma coisa pra ela, que eu tô falando, que eu acho que eu sou prolixo, aí ela, tá, entendi. Aí ela tá aqui no WhatsApp, eu falei, ih, ela já tá Exatamente. zero a fim de saber desse meu assunto, ela já tá pensando em outro. Eu já consigo, já assimilei aquilo ali, eu já dou por entendido e já mudo de assunto, entendeu? É. É assim. Mas aí, Kika, você passou pra faculdade de Passei, matemática, eu aí você foi desenvolvi feliz isso, fazendo e matemática. todo mundo me esperava na escola, no ensino médio, para poder ensinar matemática depois da aula. Então, eu ia juntando ali uma turma de 10, 12 depois da aula para eu ensinar para eles gratuitamente, né? E ali eu fui desenvolvendo essa técnica de palco, de comunicadora. E eu falava assim, a professora não está ganhando esses alunos exatamente porque ela dá tanta volta e ela quer explicar o porquê do logaritmo. Ô, gente, vamos ser prático na vida? O logaritmo existe para quê? Para nada. Para fazer ginastiquinha para cabeça. Entendeu? Você não faz bíceps e tríceps, todo dia você não tem que fortalecer isso também. Então, eu entendi que a gente não tem que enrolar as pessoas, tem que ser objetivo. Então quer dizer que o logaritmo não serve pra nada. Por que ninguém me falou isso antes? É ginastiquinha pro cérebro, pra te levar pra outras coisas, que aí sim você vai precisar. Mas você precisou dele. Você precisa do tronco do cone, do tronco da pirâmide. Pra quê? O cateto da hipotenusa. Entendeu? O cateto da hipotenusa. Você usa viveu ele? sem ele. Pra nada, entendeu? Uhum. Então, assim... Mas você gosta ainda de matemática? Eu adoro, porque eu acho que a matemática, ela explica muita coisa. E quando você realmente sabe a matemática, isso te deixa na frente de muita gente. O raciocínio é a famosa ginastiquinha para a cabeça. Então, quem desenvolve a ginastiquinha da cabeça também, tem muita gente que se preocupa em desenvolver só a ginastiquinha do corpo, né? Mas a mente, a gente precisa estar com a mente também preparada todo dia. E também, por isso eu sou acelerada, né? E consigo pensar rápido, e penso soluções, e penso... E eu acho que desenvolver o raciocínio é muito importante. A gente está sempre preocupado também em ler, preocupado em buscar, preocupado em desenvolver mesmo alguma coisa para você não atrofiar. Né? E você, quando se formou, começou a dar aula em Belo Horizonte de matemática? Como é que você saiu de lá e veio para o Rio? Que história foi essa? Quando eu comecei, né, entrei na faculdade, eu já comecei a dar aulas particulares também. E comecei a trabalhar numa empresa, porque eu precisava de pagar a faculdade. Então, eu trabalhava durante o dia e pagava a faculdade à noite. Então, eu chegava em casa muito tarde, estudava, porque matemática era um curso muito difícil. Na minha turma de 60, se formaram 12. Eu... e mais uma mulher, o resto homens. Porque a maioria sempre foram exatas, né? Tem isso, que é um curso de homem. Por quê, né? Por quê? Tem muita engenheira e tem que ter cada vez mais, não é verdade? Então, assim, eu me formei aos 21 e... Já estava contratada para uma melhor escola para dar aula e fui dar aula num curso preparatório de TTN, AFTN, Banco do Brasil, um curso à noite. Eu tinha 22 anos, eu dava aula ali, turmas com alunos de 50 anos, que vinham do trabalho para poder buscar passar nesses concursos, né? Então, foi muito desafiador, porque você está ali no palco com pessoas, né, que já estão no mercado de trabalho, e eu realmente, ela inexperiente, mas eu sabia... não sabia tudo de matemática, eu estava começando. Até hoje a gente sempre aprende, né? E aí foi assim. E veio para o Rio como? E aí eu conheci o meu marido quando eu tinha 28 anos. E ele morava aqui. Isso fazem 2 anos, né? Que hoje, 2 anos, 2 né? anos, 2 anos. E aí eu conheci o meu marido e me mudei para o Rio. Casei e mudei. Com 9 meses de namoro, a gente fez o casamento em Belo Horizonte, tradicional, família mineira, não podia mudar para o Rio, você casar lá, casamento, 500 convidados, tudo. Casei e mudei para o Rio e comecei do zero aqui. Comecei do zero. Chegou, não conhecia ninguém. Ninguém. Não sabia nada da cidade. Foi muito difícil, porque ele não também... é uma cidade fácil de você chegar e se estabelecer. Ao Ainda mais com essa coisa que você fala que tem que estar na rua. Exato. Isso é difícil no Rio. Ao contrário que todo mundo pensa, o Rio de Janeiro, carioca, muito fácil. Não é, não. Não é, não. É tipo assim, o mineiro é mais hospitaleiro, sem dúvida. O mineiro, você chega, ele te abraça. Realmente, você não é daqui, eu vou te... É cultural.
É cultural. O carioca, ele depois que ele já te conhece, já sabe você é amigo de quem, e você tá por aqui, vamos encontrar na praia. Não tem essa de ir lá pra casa, não. O mineiro não, ele vive de mesa posta, e isso até foi uma das coisas que eu sofri muito no início, que eu falava, quem eu vou chamar pra cá? Eu não tenho. E eu já vim com o enxoval completo, né? Pra receber. Pra receber, não tinha quem receber. E meu marido é muito. Ele é mais low profile, mais quieto. Ele é Então, mais nunca foi reservado que mais você, né? reservado, nunca foi de muitos amigos. Então, isso foi bem difícil no início. Então, eu comecei do zero, buscar escolas para eu dar aula. Consegui umas escolas pequenas ali, eu morava no Flamengo, de bairro ali. E foi muito difícil esse começo, mas foi tudo sozinha. Você saiu batendo de porta em Foi porta de para porta falar em porta, preciso dar com aula o de meu matemática? currículo, e ninguém sabia. Eu dava aula nos melhores colégios de BH, ninguém sabia o que era. E não me abriam portas. Tipo, veio de Minas, caiu aqui, né? E Quem é essa mulher? eu demorei, assim, 1 ano para conseguir umas escolas aqui. E aí eu fui conseguindo um contato com um, com o outro, que me indicava. E aí eu fui conseguindo até que meu sogro, que era editor da Enciclopédia Barça, me indicou para a Escola Parque, e foi lá o meu começo. E aí eu fui e não tinha aula, não tinha vaga para mim. A diretora me recebeu, que já foi assim um grande up na minha vida, porque eu Para tentei quem não 3 conhece, a Escola vezes. Parque é uma grande escola no Rio de Janeiro, com uma filosofia de educação construtivista, muito moderna, onde estudam Filhos de filho de artistas famosos, de Sim. novelas e tal. É uma escola, é uma excelente escola. Então, chegar na Excelente. Escola Parque não é fácil, ainda mais para quem é de fora. Eu tentei 3 vezes na porta, nem da porta eu passava. Meu currículo, se quiser, deixa aqui na portaria. E eu falava, não vou deixar o meu currículo, que eu lutei tanto para ter esse currículo aqui na portaria, eu não vou. E aí, finalmente, um dia, meu sogro me viu e estava muito triste. Falei para ele falou, eu conheço a diretora, eu vou ligar para ela te receber. E ela me recebeu maravilhosamente bem, mas falou, infelizmente, eu não tenho vaga para você. Porque não é fácil, A né? gente tava- Não é todo dia que você não contrata 2, 3, 4 a gente professores de estava matemática. em junho, e ela falou, me espere até o ano que vem. Eu pensei, meu Deus, mais 7 meses. Aí eu falei, agora eu entrei aqui, daqui eu não saio. E eu falei para ela, você deixa eu vir aqui à tarde, dar aula particular de graça para os seus alunos? Você deixa eu vir? Ela falou, mas como de graça? Eu falei, eu preciso vir, eu quero só estar aqui, eu não preciso de você... Claro que se você pudesse me pagar, seria tudo que eu preciso, porque eu estou começando a vida, casei agora, não é fácil, me mudei de cidade, mas já que não tem vaga, é uma forma de eu estar aqui, das pessoas me conhecerem, de você conhecer o meu trabalho. É o que eu falo, da gente saber dar oportunidade para a oportunidade que a gente teve, né? Eu poderia tranquilamente ir embora ali com o meu currículo, tá bom, ano que vem eu volto. E eu falei, daqui eu não saio. E aí, no outro dia, ela falou, mas eu não tenho sala para você. Eu falei, qualquer cantinho, debaixo da árvore, mesmo aqui tem tanta árvore bonita, eu posso fazer ao ar livre. Aí, ela viu tanto a minha vontade que ela falou, então eu vou arrumar uma sala para você que esteja vaga à tarde. E a gente vai fazer como? Eu falei, eu vou nas salas e aviso que eu estou dando aula aqui à tarde para os seus alunos que tiverem dificuldade, quiserem estender o horário. E eu fico lá, de plantão. Quem quiser, vai, tira dúvida. Então, na primeira semana, logo, os que foram espalharam para os outros que eu era a melhor, que eu ensinava, que eles aprenderam tudo que eles não tinham aprendido durante um ano ali, com a matemática. E o plantão começou a dar tanto ibope, começou a dar fila. Aí ela resolveu estabelecer um valor para esses alunos pagarem extra à tarde para mim. E quando chegou em novembro, eu não tinha... Começou eles todos a quererem que eu desse aula particular na casa deles. Então, eu fui dando aula na casa deles, eu não sabia nem que valor cobrar. E foi espalhando para o Rio de Janeiro. Em novembro, ela me chamou e falou, queremos contratar você. Eu falei, agora eu já não posso mais. Então, eu nem cheguei a dar aula em escola, abri meu escritório e já cheguei no Rio de Janeiro com o meu escritório. Foi assim. Que isso é genial. Ou seja, você se prontificou, você foi generosa e você apostou no seu taco. Eu acho que isso é uma coisa tão importante na vida, né? A gente saber que a gente é bom naquilo e se não derem oportunidade, falar assim, não, eu vou te dar isso de graça para você fazer uma degustação. Eu quero que você deguste. E a pessoa, ela teve a oportunidade de degustar e falou, eu quero você. Exatamente. Porque você confia no seu taco. Eu acho que... E outra, a gente ter humildade de saber voltar atrás. Porque eu poderia pensar, nossa, eu já sou pós-graduada em matemática, eu já estou no mercado há 6 anos, eu já dava aula no melhor pré-vestibular de Belo Horizonte, eu preparava para a TTN, a FTN, Banco do Brasil, à noite, e agora eu vou voltar do zero, vou dar aula de graça, né? É.
Então, Eu acho que as oportunidades, quando as pessoas falam, fulano, eu tenho um pouco de dúvida, e aí eu vou perguntar o que você acha. As pessoas falam, fulana tem muita sorte, a Kika tem muita sorte. Você acha que é fator sorte ou você acha que é aquilo que a gente cava? eu acho que é a sorte, a vida, uma coisa que eu acredito demais, ela também, ela manda pra você o que você manda pro universo, sabe? Eu acho que é tudo sobre o que a gente realmente é, o que a gente acredita, sobre o nosso propósito, sobre a pessoa que a gente é pro mundo, né? Muitas coisas, muitas que eu me meto, eu vou realmente sem intenção. E é muito difícil no mundo de hoje, até especialmente com o nosso trabalho, né, também, muita gente passa por isso, de não haver algum sempre interesse por trás. Eu acho que é sobre isso, de você ser quem você é, de você não ir para nada interesseiro apenas naquilo. Não, você vá pensando na oportunidade que isso pode vir, nas pessoas que você pode conhecer, que isso tem mais valor que tudo. E o resto, se você é pro mundo, o universo te devolve certamente. Todos os dias eu tenho prova disso, sabe? Então eu acredito isso. O mundo é feito de escolhas e você tem que saber fazer as suas escolhas e prezar por ter leveza, por ter autenticidade, por não se perder em universo nenhum, deixar de ter a sua essência, que o universo vai te devolvendo. E aí quando você fala, nossa, eu vivo falo, gente, isso aconteceu na minha vida do nada. Esses dias eu tive em Roma, né? Eu cheguei terça-feira e eu tive uma oportunidade tão grande de estar ali frente a frente com o Papa e levar a minha mãe, que era o sonho dela. Mas eu fui para Roma tranquila, pensando que eu estaria ali no meio das 50 mil pessoas e estava ótimo. Olha a oportunidade que eu já tive de ir a Roma com a minha mãe aos 86 anos, né? E eu estava em Roma e recebi uma mensagem de uma pessoa que eu conheci aqui há uma semana atrás, antes de eu ir para Roma. Isso nada é por acaso. Eu estava em São Paulo, uma semana antes de eu ir, você viu que eu fiz um evento no Shopping Iguatemi. Uma amiga minha me mandou mensagem, falou, Kika, eu vi que você vai fazer um evento no Iguatemi, e eu tenho uma amiga minha que mora fora, não me falou de onde é essa amiga, e ela está em São Paulo, e ela não conhece muita gente e tudo, e ela gostaria muito de ir no seu evento, ela começou a te seguir, te achou tão legal, ela gostaria de ir no seu evento, até para ela te conhecer também, fazer outras amizades do Brasil e tudo. Você arruma uma vaga para ela ir? Eu já não tinha mais vaga, que era a empresa, para quem eu estava fazendo esse evento, era para 12 pessoas. Eu já tinha 14, contando com a falta. Então, eu não poderia. E eu falei, eu vou dar um jeito. Claro, pode falar para ela ir, sim, vai ser um prazer recebê-la. Não sabia quem era, de quem se tratava, de onde veio, mas eu sabia da vontade dela de estar ali e de fazer amizades. Porque eu não ia abrir essa porta para ela, sabe? Então, eu acho que é sobre isso. E eu recebi ela ali da melhor forma. Quando ela chegou, eu já até estava com um grupo e eu não sabia nem o nome, não sabia de onde ela era. E eu falei, e você pode se apresentar. Ela falou o nome dela, eu sou a Jaqueline, eu moro em Roma. Em Roma, eu com todo mundo ali, eu tô indo para lá semana que vem, você tá aqui. Foi assim, foi assim. Então, quando eu falo que nada é por acaso... Nada. E aí, 2 dias depois, eu embarquei para Roma. E ela me viu lá no direct, acabou o evento, me agradeceu, pronto, acabou. Ficou amiga de todo mundo. Depois mandou uma foto, já em São Paulo, com as pessoas que eu apresentei. Ela foi jantar com eles no dia seguinte. Fiquei super feliz de ter feito essa conexão ali, né? E eu lá em Roma, ela falou, você tem audiência com o Papa? Eu falei, audiência com o Papa? Como é que é isso? Eu vim aqui para Vim meio da rezar. multidão, vim rezar, trazer minha mãe aqui, realizar o sonho dela vir no Vaticano e tá tudo certo. E ela falou, olha, eu moro em Roma há 25 anos e eu tenho muitos contatos, eu posso ajudar a sua mãe a chegar mais perto do Papa. Foi assim. Então, vocês acham que isso é por acaso? Não. Não é. 2 dias antes de eu ir para Roma. Então, é sobre o que a gente é, sobre o que a gente faz, sobre o que a gente... Sabe? Sem querer levar vantagem sempre nas coisas, sobre as escolhas que a gente faz. E a minha escolha é sempre. Por isso eu falo que eu sempre gostei de gente, sempre gostei de ajudar, sempre gostei de partilhar. E eu acho que essa é até uma missão, sabe? Eu quase me emociono até de falar isso. Mas eu que te conheço bem, você faz exatamente isso. Você cria conexões, você faz de uma maneira muito generosa. E é muito generosa e genuína. Eu não tenho isso. medo, sabe? Às vezes tem gente que não me conhece e me manda até mensagem. Olha, você tá muito com gente que só tá interessada aí em você, no que você pode fazer.
que pena que ele é assim. Eu não vou mudar meu jeito de ser porque o outro é assim. Porque no minuto também, quando não é pra estar na vida da gente, Deus tira também, sabe? Sim. Ele tira rapidinho. Você vê que segue com você quem são as pessoas que estão ali, que buscam ter o mesmo propósito. Do nada. Quando você tá com uma pessoa que ela some da sua vida, não é do nada. É porque ela não tá caminhando junto, no mesmo propósito, na mesma energia. Isso se perde no caminho, Com não certeza. se sustenta. Com né? certeza. Então, eu acho que o maior que eu posso passar assim, para todo mundo é que a gente seja assim, que a gente seja mesmo coração, não é ser boazinha, é ser mesmo, é fazer pelo outro. Porque a vida devolve. E é isso. E olha quanto que ela te devolveu. Olha, Kika, nossa, eu e como? descobri um pedaço da sua vida aqui que eu não conhecia, que você chegou lá e se prontificou a dar aula de graça, os alunos amaram, sucesso total, a escola falou, opa, tem um negócio, quero contratar. Mas nessa você já tinha criado, então, o seu escritório, o seu estúdio de matemática. Que bombou, pelo que eu sei, né? Foi. As pessoas falam, eu sou professora, ou eu não consigo, não ganho mal. Pelo que você me falou uma vez, o resultado era muito bom do estúdio, né? Foi muito bom, muito Estado bom. financeiro, E inclusive, né? Assim, e foi o que eu falo, assim, a Escola Park ter me aberto essa porta, é o que eu falo, me deixou entrar ali, foi a coisa melhor do mundo, porque eu tive a oportunidade de estar ali com aquele melhor cliente dele, de dar o meu melhor. E eles viram ali na hora o meu potencial, me arrumaram uma sala, as crianças pagavam o valor ali baixinho para poder... Para ela me repassar aquele valor, porque eu estava ali, eu me prontifiquei a ficar de graça pela escola, não tinha vaga para mim. E aí eles me passavam ali a inscrição da criança, fazia ali R$ 40 para estar ali, e estava tudo certo, sabe? E então, assim, é saber dar oportunidade. Dali eu já abri o meu escritório, comecei a atender na casa das pessoas, e minha primeira cliente que me chamou para dar aula particular em casa é a Antônia Pires, que hoje também trabalha como influenciadora, né? Ela, eu quero você me dando aula todo dia em casa, que você é muito maravilhosa. Ela tinha 12 anos. E eu fui na casa dela, me dá o endereço, então eu vou lá dar aula para você na sua casa. Quando eu cheguei na casa dela, subi numa casa linda, lá no Joá, cheguei lá e tô na sala esperando. A minha mãe vai vir falar com você, tá bom. Então, chega a mãe dela, chegou. Como a sua mãe chama? Glorinha. Tá bom, tô esperando. De costas, quando eu olho, chega a Glorinha, Glória Pires. Eu não acredito que é você. Eu não me contive. E eu imagino que você fez nela. isso. Eu dei um pulo. E ela, a pessoa mais fofa desse planeta. Você não tem noção do que é aquela família, sabe? Aquela família me abraçou e ela imediatamente, antes de falar qualquer coisa, ela chegou me agradecendo por ter feito a filha dela, de um dia pra noite, gostar de matemática, que era a pior coisa pra filha, que era motivo de eu não querer nem ir pra escola o dia que tinha matemática. Então, dali, ela já me indicou para um outro amigo, que eu também não sabia quem era. Quando chego na casa, quem era o amigo? Caetano Veloso. Então, dei aula para os filhos do Caetano Veloso a vida toda. E o Caetano foi um fofo, me indicou para o seu melhor amigo, que foi o Gilberto Gil, e dei aula para o José, que fui dar aula para o Francisco, filho da Preta, também a vida toda. E eu fui ficando entre eles. E aí, foi o Caetano mesmo que me indicou também para Fernanda Torres. E a Fernanda Torres veio com os filhos e também colocou em mim a vida inteira. Foi um milagre tão grande que eu fiz ele não só gostar de matemática, como querer fazer vestibular de matemática. Ele fez vestibular. Falou para mim, eu não sei se eu te amo ou te odeio. Olha, você é uma influenciadora. Então, eu falo que todo mundo é um influenciador da sua própria rede, é um influenciador da sua vida, é um influenciador... Se você passa algo que a pessoa quer e que enxerga o bem, que enxerga que isso daí é sucesso, você influencia. Kika, como é que eram essas suas aulas que todo mundo queria tanto? Até eu já tô querendo aprender o cateto da hipotenusa com você. Como é que era? No ginásio. O que te diz diferente? O meu tempero dessa aula? Era, olha aqui, é chato mesmo a gente ficar aqui 1 hora falando aqui do logaritmo, do tronco da pirâmide, do Bhaskara da vida. Então, primeiro, eu ensinava com leveza, eu cantava mesmo. Tinha uma equação, né, que tinha que tirar o MMC, assim, e fazer... aplicar como é que chama? Eu já até esqueci propriedade distributiva. Para que eu tenho que falar que a propriedade é distributiva da... Gente, isso aqui é um chuveiro, entendeu? Um chuveiro aqui, esse negócio. Então, aqui de baixo, eu falava que era o chuveiro, bidê, depois MMC.
Então, guarda isso. Na equação, você tem que fazer o chuveiro, bidê, e eu fazer eles dançarem. Chuveiro, bidê, depois MMC, entendeu? Então, vamos aprender isso aqui rápido. 15 minutos, nós temos 60 de aula. Os outros você faz mais 15, pratica, os outros 30 a gente conversa. Negócio fechado? Se não tirar nota boa, vai ser 65 de aula, mais castigo depois da aula. Castiguinho, eu tinha o lugar do castiguinho lá em casa. Como é que era o castiguinho? O castiguinho era lá na varanda, porque não fez dever de casa, que eu pedia, que era só isso. Porque tudo na vida você tem que praticar. Tudo na vida. Se você não praticar, não existe milagre. Não existe milagre. Então, não fez o dever de casa, não chegou lá em casa com o dever? Então vai pro castiguinho depois da aula, fazer. E aí o castiguinho sentava ali fora, só que o castiguinho começou a dar maior ibope. Por quê? Eles descobriram que ficar no castiguinho encontrava com o próximo que ia chegar para outra aula, que aguardava o horário dele. Então ali eles já faziam amizade, eu já conectava eles ali. Então eu sempre fui da conexão. Eu chegava ali fora e falava: oi, fulano, esse daqui que chegou para a próxima aula é o ciclaninho, ele estuda na escola tal. E esse daqui é o da escola tal. E deixava eles ali. Era o suficiente para eles ficarem já no tricô, ficarem conversando. E muitos arrumavam namoro lá em casa. Ah, é? Então, o castiguinho era um ibope. Tinha dia que tinha 3, 4 na mesa do castiguinho, mas era uma conversa danada. Mas isso faziam eles desejarem ter aula comigo. Ou seja, ir pra aula de matemática era pop. Não era aula de matemática. No Rio de Janeiro era assim, eu faço Kika. Virou uma marca. Você transformou aquilo, ir no seu estúdio era faço Kika. Era Faço Kika. E é o que eu aplico até hoje. É o quê? Network, o propósito de tudo. Então, nos eventos das marcas que eu faço, eu convido, não é para a pessoa ir para a loja comprar. O comprar é uma consequência. Eu convido para ela ter um momento ali de network, dela conhecer outras pessoas, dela fazer novas amizades, da gente ter uma troca ali de mulheres, muitas vezes de homens. Eu coloco os homens também junto, agora eu tenho colocado muito juntos, sabe? Da gente ter essa troca. Ali, nessa troca, nesses vários eventos com as marcas que eu tenho feito, já surgiram até trabalho. Teve uma que se formou agora recentemente e fez OAB, tudo advogada, está trabalhando como uma desembargadora, sabe? Então, já surgiram várias conexões. Então, o propósito principal é esse. Eu sempre gostei de conectar. E eu escolho no meu mailing pessoas que vão ter... Eu sei que podem ter a ver ali um com o outro, para poder agregar. Não é fazer aquele encontro pensando em mim. Claro que se tiver a venda para a loja ali, vai ser ótimo, mas, gente, todo mundo feliz, tudo acontece, naturalmente. Então, é criar uma experiência para a marca desde o começo. Com esse almoço, que eu conecto todo mundo. Eu levo para esses almoços outras marcas que eu trabalho. Então, por exemplo, eu estou no almoço da Paula Torres, que é minha super parceira, né? Então, no almoço da Paula Torres, ela vai ter oportunidade de conhecer ali um produto que é para os pés, para fazer uma massagem nos pés, que eu conecto junto ali. Ela vai ter uma oportunidade de ter um talk comigo, trazendo as novidades, não só de moda, mas falamos de vários assuntos nesse almoço. Elas também... Numa desses encontros, uma lá falou para mim: eu sou sommelier de chás. E eu nunca tinha encontrado uma sommelier de chás. Então, eu trouxe ela para o centro e falei: conta um pouquinho pra gente sobre o chás. Então, a gente também ia ali nesses encontros, descobrindo as habilidades de cada um. E eu falei para ela: em cada encontro meu, você pode estar junto comigo, agregando isso, né? Então, assim, eu acho que o segredo é esse, a gente não pensar sempre, eu sou influenciadora, eu sou estrela. Não, a estrela somos todos nós juntos. Isso aí. Nós todos vamos brilhar junto. E quando, gente, a purpurina aumenta, tudo isso se reflete em tudo, sabe? Vem a consequência, é isso. Kika, você tinha um estúdio bombado. Pelo que eu tô sabendo, eu faço Kika. Quantas aulas você dava por dia, por semana, por mês? Eu dava uma média de 10 a 12 por dia. Chegava a 14 vários dias na semana. E era um negócio rentável. De domingo a domingo. Eu ganhava melhor que muito médico, advogado por aí, porque a minha hora-aula era disputadíssima. Eu chegava em abril, eu não tinha mais vaga para esse ano. E aí, eles fechavam um mês comigo. Ou 4 aulas, ou 8 aulas, ou 6 aulas, ou 12 aulas. Tava rica. Tava. Eu estava muito bem. Como professora de matemática, infelizmente, né, no Brasil, gente, como existe preconceito mesmo, era uma profissão que tinha que ser a mais valorizada, sabe? Que é a base de tudo, do que somos. Tudo que eu sou
é graças ao magistério, graças a ser professora, graças aos meus alunos, porque é uma profissão que te permite contato com pessoas que são puras mesmo, que estão começando ali, que te ensinam todo dia, sabe? E que te fazem ser... Eu tenho a alma jovem, graças a Deus, por conta deles, né? Porque lidar com adolescente, você vive, você é eternamente jovem. E você né? é uma mulher que trabalha pra caramba, trabalhou muito dando aula, 12 horas, 12 aulas por dia no seu gabinete, no seu estúdio, que era reservado para isso, com todos os alunos, disputadíssima. E você é uma mulher de matemática que faz conta, ou seja, você não começou a fazer, eu vou agora começar a fazer o Instagram Dica da Kika por hobby, porque você não é herdeira, você trabalha, você faz conta. Como é que foi essa transição para valer a pena deixar o seu estúdio e mergulhar numa nova profissão? Porque eu acho que isso é um grande pulo, né? Você deve ter feito conta de matemática para isso, não? Foi. O pulo do gato aconteceu depois da pandemia. Posso pedir mais um café para nós? Gente, eu preciso de café. Essa Aqui energia, assim, esse 360. gente, agora eu vou falar para vocês aqui junto. Muito obrigado. A gente está aqui no estúdio da GR, que é maravilhoso, que é o melhor estúdio de podcast da Barra, da Tijuca, do Rio de Janeiro. Nossa, tem achei vários outros. Opa! Eles ficaram tão nervosos que ele até tropeçou, tá vendo? E que é sensacional, e a equipe faz assim. Então, a gente tem um bar ali, a gente está gravando esse podcast hoje, você saber, a gente está gravando de manhã, a gente está no café. Porque quando sai daqui, vai para água de princesa, que é o champanhe que a Kika gosta. Mas então, vai ter a mimosa do carioca que já... vai ter, aguarda. Mas eu tô louco para saber, Kika, isso, porque é um pouco de tabu, as pessoas têm um pouco de dificuldade de falar nisso, né? Você não precisa me falar quanto é que você ganha, não, porque eu não quero, porque eu quero que você ganhe cada vez mais. Mas, assim, você ganhava, era muito bem sucedida. Você ganhava como... Porque eu sei, na nossa intimidade eu não vou falar, como uma alta executiva de uma multinacional. Sim. Você era uma mulher muito bem sucedida fazendo aquilo ali, como você continua sendo. Sim. Mas existe uma dúvida, ou existe talvez um desejo, ou tem muita gente que talvez faça isso, porque assim, eu quero estar, eu quero aparecer, eu quero ser influenciadora para ser convidada, eu quero participar dos eventos, eu quero estar ali, eu quero estar naquele universo. Eu vejo que tem muita gente, né, que tem uma necessidade de pertencimento. E que eu me identifico um pouco com você nisso, que existe uma necessidade de fazer com que a gente possa trazer boas coisas, influenciar essas pessoas, mas também essa visão profissional, empresarial do que a gente faz. E você tem isso. Então, eu fico imaginando, a Kika, que sabe tanto matemática, ela me ensina matemática porque eu não sei nada. Ela sabe fazer conta. Você largar tudo, primeira coisa que você dizer, como é que você resolveu fazer o Dica da Kika e o que te deu a coragem de parar o que você fazia, que era um tamanho sucesso, para mergulhar no universo Dica da Kika? Foi muito difícil, sim, essa decisão, até porque o Instagram era uma coisa muito nova, né? E como é que você começou o Instagram? Foi assim, os meus alunos, que iam lá para casa e ficavam nessas aulas e a gente conversava de tudo. Eu sempre gostei muito de moda, então eles iam a qualquer festa, eles não iam sem me perguntar a dica de como que eles iam vestidos. Assim, Você era amiga? Era amiga deles. Eu emprestava roupa para as meninas, emprestava sapato, emprestava bolsa. Eu sempre fui... Eu não tenho essa coisa de material. Emprestava tudo. Você não tem a roupa, eu vou emprestar. E Pra filha das artistas. Filha das artistas. Uma vez eu emprestei um Lobotan pra Gabriela, que é filha do Du Moscos, muito engraçado. Ele ligou pra mim, menina, ser solado vermelho, arranhar, como é que eu vou fazer? E eu falei, não vai arranhar, vai dar certo. Então eu emprestava tudo, emprestava bota, eu emprestava pra todos, assim. Era da professora de matemática ao figurino, fazia tudo. Outra, eles faziam festa na casa dos pais, adolescente, os pais não podem ir, eu podia ir. Eles achavam que eu era, assim, o nível de como é que fala? De idade ali era o mesmo para eles, porque a gente conversava de igual para igual, sabe? Então, muitas vezes eu ia na festa, mas os pais não podiam. Eu falava pros pais, não mandei você ser velha, eu não sou. Então, eu posso ir, eu sou adolescente. Você entrava ali Eu entrava ali, eu ajudava, eu sabia dos casos, do primeiro beijo. E eles queriam, uma segurança me ter ali perto, sabe? Muitos, quando foram comprar o primeiro terno para dançar aos 15 anos, eu ia com eles comprar o primeiro terno, sabe assim? Você vai comigo escolher? Então, assim, tamanha confiança que eles tinham em mim, sabe?
Então, assim, eles criaram o meu Instagram. Antes da pandemia, 1 ano atrás, você tem que ter um Instagram. Mas Instagram do quê? Eu nem tinha Instagram. O que é isso? Ah, para você dar dica, você tem que ter. Não, eu não sei isso, eu não tenho. Vamos botar aqui. Aí criaram lá para mim. Mas meu Instagram vai chamar como? Aí, você que vai criar um nome aí, mas o que vocês querem que eu bote aqui? Porque eu não posso aparecer. E eu tinha o maior preconceito com o Instagram. Eu achava que quem tivesse Instagram era quem não tinha formação, quem não tinha o que fazer, resolveu ir ali pra rede social. Aquilo tudo era muito novo pra mim. E eu, como disse, era filha de professor, que queria que eu fosse professor. O que eu ia estar dando minha cara ali na internet? Os pais do meu aluno iam achar o quê? Que ela agora não deu mais certo na matemática, tá levando todo mundo pra tomar bomba, resolveu vir aqui, né? Então, nos primeiros 6 meses de vida do meu Instagram, não tinha minha foto, só tinha foto de coisas. Por isso eu coloquei dica da Kika. E eu dava dica de coisas. Por exemplo, brunch no Copacabana Palace aos domingos, que eu adorava ir. Então sempre tinha foto, tinha coisa, mas não tinha eu. A roupa que você pode ir numa festa num barco. Então, eu botava várias fotos ali para inspirar. A dica de como prepara esse drink aqui. O que é bom para a pele? Melancia, não sei o quê. Uma máscara caseira que você pode fazer. Era isso o meu Instagram. Era isso. De assuntos variados. Assuntos variados. E aí, veio a pandemia, eu não tinha aula para dar na pandemia. Então, veio aí essa história de live. Aí eu resolvi fazer uma live ensinando a fazer máscara facial em casa, assim. A live foi um sucesso. E os meus alunos divulgavam para os pais deles, que divulgavam para os amigos, para os tios. Então, rapidamente, eu tinha 10 mil seguidores. Foi assim. E aí, o negócio foi crescendo. Crescendo, eu fui fazendo outras lives de culinária, live de matemática. Todo dia eu inventava uma live no Instagram para me ocupar, porque eu estava ficando agoniada em casa. Eu sempre trabalhei muito, não tinha o que fazer. Os meninos queriam saber de tudo, menos ter aula de matemática. Então, eu não tinha o que fazer. Eu falei, o jeito é eu arrumar esse serviço aqui, eu vou ficar louca sem trabalhar. Obrigado. Ai, caneca mais chique, também. gente. Olha isso. Amei. Carioca, caneca, tá? Carioca no mundo. Ela pode Kika. ser sua. Pode. Aí eu fui fazendo essas lives e aí a Lancôme me chamou para uma live. Eu fiz uma live, foi super sucesso. E daí, pouco tempo antes da pandemia, a Andréia Natal, do Copacabana Palace, ela me chamou lá para uma conversa, porque o brunch estava enchendo, e ela queria saber quem era eu. Então, pouco tempo antes da pandemia, ela me chamou e eu fui tremendo de medo pro Copacabana Palace, que o meu sonho era conhecer aquela mulher linda e poderosa e inspiradora, que tinha um vozeirão. Ela é um acontecimento, sabe? Ela é um acontecimento. Pensa, diretora-geral do Copa, 25 anos, assim. E eu não conseguia nem chegar perto dela, não sabia quem eu era. E ela me mandou chamar para uma conversa. E eu cheguei lá, ela já estava com uma pastinha debaixo do braço. Falei, esse aqui, eu pensei, essa pastinha é a minha demissão, que eu nunca mais vou entrar aqui. Nem bem entrei, agora ela vai me afirmar que eu tô assinando, que eu não entro mais aqui, né? E nada. E aí sentei nessa conversa com a Andréia e ela queria saber quem era eu, que estava enchendo o brunch, enchendo o jantar, enchendo tudo, postando no meu Instagram. Eu falei, que alívio. E aí, ela já com a pastinha me dando o primeiro contrato, que eu não sabia nem como é que precifica esse contrato. Falei para ela, eu sou professora de matemática. Ela riu e ela falou, eu vou te ajudar. E ela foi, por isso que eu falo assim, ela foi uma mãe, ela me ajudou, ela me chamou ali, aí ela gostou de mim, eu fui contando minha história, eu falei, olha, não preocupa não, que eu sou professora, eu não quero nem estar aqui, tá? Só tô indicando mesmo o povo para vir aqui, porque é dica da Kika, entendeu? Mas aí ela falou... E ela ficou tão, assim, com a minha espontaneidade, com a minha até inocência mesmo ali. Ela falou, eu vou te ensinar, você vai ganhar dinheiro com isso. E ela foi uma pessoa, por isso que eu falo que eu devo muito a ela, assim, sabe? E ela sentou, me explicou, me ajudou, me deu o contrato. E foi meu primeiro contrato, foi o Copa. E aí eu comecei a enxergar possibilidades. E eu pensei, depois que a Lancôme, voltei nesse assunto, porque a Lancôme me chamou para uma live, e logo veio a pandemia depois dessa conversa minha com a Andréia, e eu pensei, será que se eu chamar ela para uma live comigo, né? Ela é tão bonita, uma mulher que tão empresária, ela deve se cuidar muito, pensei. Então liguei para ela e ela falou, eu nunca fiz nenhuma live, eu vou fazer uma primeira essa semana com meu amigo Jaime.
E eu posso fazer, então, a segunda com você, não tem problema. E ela topou, eu nem acreditei. E a gente fez a live com a Lancôme, foi um sucesso a live. Depois eles chamaram a gente para outra, nós fizemos outra, eu e ela. E depois eu fui fazendo live com outras coisas. Aí todo mundo mandava coisa durante a pandemia lá em casa. Chegava restaurante, chegava roupa. E eu sempre pensei, e é aquilo que o Jaime falou, muita gente quer virar influenciador hoje, fala assim, eu quero ser. Mas ele não está pensando ali só no trabalho em si. Muita gente quer, mas tem muitos casos das que nunca trabalharam, não querem, não precisam, não estão dispostas a trabalhar duramente 7 dias por semana, porque é um trabalho 7 dias por semana, com muito comprometimento. 24 horas. Muito comprometimento, porque você tem que realmente entregar com dedicação, com força, com amor, para o negócio dar certo, que todo mundo te contrata para isso, mas muita gente quer apenas virar para ser. Eu sou e por vaidade, né? E não é isso. É assim, realmente é um trabalho duro mesmo e que gera muita coisa para ambos os lados, sim, se você faz bem feito, se você faz com dedicação, se você faz com amor, né? E então é isso, assim. E foi assim que eu fui começando e cheguei. E aí o que eu sempre tive em mente é que eu sou professora. Para eu deixar isso aqui, eu não posso largar uma coisa que me dá o meu sustento para uma coisa aparecer na rede social. Então, se esse restaurante me mandou essa comida aqui hoje, tá me mandando de novo, é porque eu gerei lucro. Então, peraí. Então, eu desde sempre... Aí vem aqui com a matemática. Aqui com a matemática. É o posicionamento. E é o que eu falo muito nos meus toques desde sempre. Se você não se posicionar em qualquer coisa na sua carreira, você não vai ter credibilidade nunca. Por que eu tenho que gerar negócio para ele e não gerar para mim? Entendeu? Sim. Se eu quiser comprar uma pizza, que seja, eu vou comprar uma pizza. Agora, se eu tenho que preparar um trabalho para ele aqui, postar para ele, postar para minha rede, divulgar que isso aqui realmente testar antes para ver se é bom, isso que realmente se for bom, porque tem antes o nosso nome, né? Você não vai recomendar para o outro que você não compraria para você, jamais. E se eu estou fazendo isso aqui tem que custar um valor. Então eu falava, epa, a segunda vez eu recebi, a terceira não. Olha, eu cobro X para você aparecer na minha rede, você topa? Alguns sim, alguns não, queriam continuar me mandando. E eu, pode mandar, ele pode mandar. Daí ele aparecer aqui, não vai não. Não vai não. É outra história. E é outra história. E foi assim que eu me posicionei desde sempre. Eu não sabia nem o que cobrar, mas eu pensava, o valor da minha hora-aula é X, então eu vou cobrar, nem que for o valor da minha hora-aula aqui, porque eu estaria dando aula. E foi assim que eu comecei. E foi assim que eu comecei, e o negócio... E eles foram apostando em mim. Quando acabou a pandemia, eu dava antes 12 aulas por dia. Eu tinha tanta coisa para eu postar o dia inteiro, para eu falar daquilo ali, que eu não conseguia dar 12 aulas por dia, eu conseguia dar 4. E aí eu fui equacionando isso ali para equilibrar, pelo menos a minha conta era, eu tenho que, no mínimo, ganhar igual. Ganhar igual. E aí eu fui avançando, e eu pensava, se eu for trabalhando melhor que isso aqui... Né? Porque eu pensava, a internet está substituindo hoje o quê? A revista, o jornal. Isso aqui é um canal. Quanto ele pagaria por esse anúncio? Eu sou um anúncio. Então, eu tenho que melhorar esse valor. Então, eu fui melhorando, e fui melhorando o meu trabalho, e fui estudando sobre aquilo, e fui profissionalizando, fazendo com recursos melhores, né, para poder ter um post ali atrativo. Você investiu também, né? Você investiu em equipamento, você investiu em você. Sim, e uma facilidade que eu sempre tive, né, que eu sempre fui boa comunicadora. Então, outro diferencial meu é que eu estudava sobre aquele produto. Eu não postava somente a foto e fazia, eu estudava, eu falava sobre aquilo. Eu falava com propriedade sobre aquilo para poder o meu cliente ter uma venda. Né? Então, eu fui aumentando o número de propostas e depois de 2 anos da pandemia, pós-pandemia, eu tive coragem e falei, agora eu vou parar, eu vou avisar. E os meus alunos novos que iam me procurando, eu já não pegava mais. Foi muita coragem e foi
confiança naquilo que eu estava entregando. E eu falei, eu tenho certeza que eu vou conseguir, eu vou dar a virada de chave. Também já tinham 22 anos de trabalho, né, sentada ali numa cadeira todo dia ali, dando aula. Então, eu falei, agora eu vou fazer essa transição com coragem, que é o que a vida quer da gente, coragem. E se eu tenho essa habilidade, se eu gosto de gente, agora está na hora de eu ir pelo mundo, sabe? Eu não queria mais ficar ali no escritório sentada. Eu estava também vendo a vida passar e eu ficava 10, 12 horas sentada numa sala assim. Então eu falei, agora eu vou sair todo dia, eu vou falar com mais pessoas, eu vou ajudar mais pessoas, eu vou fazer disso aqui o meu novo negócio. E aí eu tive essa coragem e equilibrei ali os custos, o valor, e eu tive essa coragem e tá dando certo e vai dar cada vez mais certo, se Deus quiser. Você é um sucesso certo, Kika, porque tudo que você promove, a gente sabe o resultado que dá. Eu conheço, porque eu conheço várias marcas que você promove e falam comigo. Inclusive, tem uma dona de uma concessionária que, recentemente, uma concessionária da Audi, falou, eu contratei essa mulher, na semana seguinte, entrou um cliente e comprou um carro no Pix. Eu fiquei tão impressionado com isso. Eu falei, não, ela vende áudio no Pix. É a única pessoa que eu já vi na vida que vende áudio no Pix. É aqui, Camassi. Você é um fenômeno. O que eu fico também impressionado, que é o seguinte, é que você faz isso de uma maneira muito genuína. Você não faz porque, eu quero vender o áudio, eu quero... Você se dedica. E tem um lance que me chama muita atenção, é que dentro de todo esse universo, né, de influenciadores, ou disso, daquilo que a gente acompanha, de vários, né, tem pessoas que são maravilhosas, que eu sigo, né, eu tenho uma lista, assim, eu tenho uma lista de influenciadores que eu admiro, que eu sou fascinado, que fazem coisas completamente diferentes de mim. Um que fala de história, outro que fala de geografia, outro que fala de design. Pessoas na área de aviação, que eu sou fã pra caramba. O Lito, o Fernando, que eu acompanho. Pessoas que são maravilhosas. Então a gente vai acompanhando e vai vendo um trabalho e vai se inspirando, vai aprendendo muito. Ao mesmo tempo, a gente vê que é como ser jogador de futebol. Porque muita gente tem vontade de ser jogador de futebol, mas são poucos que chegam e conseguem se transformar em jogadores profissionais e terem uma carreira de sucesso. Sucesso não só de sair para dar autógrafo na rua, não, mas é sucesso profissional, financeiro e tudo. E você é uma dessas que consegue trazer isso tudo não estando no que a sociedade imagina como o perfil ideal. Não é uma garotinha começando. Você é uma mulher madura. Você é uma mulher vivida. Você veio de professora de matemática. Você não saiu fazendo dancinha na internet. Como é que você percebe isso? Olha, foi muito difícil no início, quando, né, eu chegava nos lugares, quando eu resolvi largar mesmo as aulas e falar, e me apresentar mesmo. Eu tô aqui, eu sou influenciadora. Mas você não é professora de matemática? Tinha um preconceito, sim, porque ninguém imaginava uma professora virar influenciadora. E outra, ainda tinha um outro porém. Eu não era dentro do estereótipo ali, nunca, das influenciadoras, que eram todas, vestiam 36, 38. Eu não, eu vestia 44, 46. Ainda tinha isso. Vestia 44, 46. Sempre fui mais cheinha, sempre fui grande. Gostava de comer e de beber bem. A gente adora. Adora. E agora que eu, graças a Deus, comecei uma hora chega, cai a ficha, né? A gaveta não fecha, você comer e beber bem é muito bom, mas você tem que cuidar da saúde. Há um ano atrás eu fiz os exames, estava ficando pré-diabética, então eu resolvi dar uma mudança nos meus hábitos, parar de falar que eu detestava academia e passei a amar a academia. E eu emagreci 20 quilos. Então, assim, mudei a minha vida, eu adoro cuidar da saúde. Me preocupo, sim, vivo vigiando meus exames, porque sem saúde a gente não vai a lugar nenhum, né? Então, assim, lá atrás, quando eu comecei mesmo, nossa, eu chegava nos lugares, tinha aquela coisa mesmo de, olhavam assim, mas como? Mas como isso, né? E eu ia conquistando mesmo as pessoas pelo meu jeito, pelo meu carisma, sabe? Eu não tinha medo, eu não me abatia, a roupa vinha, eu vestia, eu sempre fui eu. Eu sempre fui autêntica. Eu não tinha vergonha de ser quem eu era, sabe? Eu assumia
Tudo, tudo, tudo. E era isso, assim, eu tinha o público que eu falava para eles. E o outro público que eu não falava começou a prestar atenção em mim, sabe? Por que que eu estava avançando, né? Porque você não estava falando de você estava falando da roupa que você estava vestindo. Sim, eu falava da roupa e do meu jeito, com o meu corpo, com a O gente... que ela te trazia, como ela te fazia com que você se sentisse. É muito mais sobre o produto do que sobre você. Exato. Ah, falar que mudou hoje porque eu emagreci 20 quilos? Gente, o engajamento é o mesmo, tá? É o que eu falo, é sobre isso. A venda de áudios no Pix continua sendo o mesmo. Continua on. Então, você tem que ser o que você é, você tem que estar bem. Você, se estiver bem, de dentro para fora, gente, você... E outra, confiar em você, confiar no seu trabalho, no que você tem para trazer, sabe? Todos vocês têm um monte de habilidade guardada e têm vontade. Ah, eu queria tanto fazer isso, mas eu não posso largar isso, porque eu não tenho essa segurança. Como é que eu faço? Uma hora vai indo aos poucos. Vai indo aos poucos, vai trabalhando para isso. Porque uma hora você vai conseguir. Se você fizer bem feito, tudo na vida, com dedicação, com esforço, você vai conseguir. É dedicar todo dia, ter esforço, acreditar em você, sabe? Eu acho que aquela técnica da matemática que sua mãe te colocou te trouxe isso na vida, não? Aquele método de matemática chegou em Belo Horizonte, como é que é o nome? Kumon. É isso, não é? É praticar, tudo você tem que exercitar. Eu não nasci sabendo fazer evento, não nasci sabendo fazer isso, tudo que eu estou fazendo hoje, né? Então, você vai desenvolvendo essas habilidades. Semana retrasada, eu fiz um talk em São Paulo para 300 pessoas. Imagina, né? Isso, para mim, poderia ser fácil, porque eu dava aula num palco de pré-vestibular. Mas é diferente você falar para empresários, para gerentes de loja, de uma multinacional, né? Então... Qual é a divulgação mais difícil, ou que foi mais desafiadora para você na vida? Você fala, Kika, a gente tem essa missão aqui que eu quero que você faça uma divulgação. Você, meu Deus do céu, como é que foi? O que foi mais desafiador para você até hoje? Bom, é difícil fazer uma divulgação, deixa eu ver. Quando o bem não é palpável ali em si, é difícil você falar. Por exemplo, você falar de investimentos é difícil, né? Porque muitas pessoas, elas pensam em investimento como uma coisa distante, né? Ah, você pode investir porque você está com dinheiro sobrando. E como é que você vai provar que não? Você começa a guardar desde cedo com o que você tem. Olha eu lá, com o tabuleiro de bolo, né? Então, assim, é difícil quando você não tem o bem palpável ali, uma roupa, um sapato, você... Até mesmo como fala, uma cidade para você divulgar, né? Se não tem o bem ali palpável, é difícil você pensar como você vai atingir ali aquela pessoa, um seguro de saúde. Você tem que pensar um plano bem bolado para conseguir entrar na casa daquela pessoa e realmente passar para ela que ela tem que pensar em como ela vai dessa transição de... Eu falei muito disso até, né, com uma empresa que eu trabalhei, de transição, né? De quando você morre, a gente tem dificuldade de falar disso. Você já pensou como é que vai ser seus herdeiros? Como é que vai ser essa transição? Você tem que pensar nisso. Você, né, vender essa ideia não é fácil. Não é mais fácil. difícil. É mais difícil. Hoje você fala de quê, Kika? Do sapato, do perfume. Você fala de mercado financeiro, você divulga mercado financeiro, moda, joia, hotel, perfume, skincare, uma linha de spa. Decoração. Clínica de tratamentos corporais. Eu falo também de clínica dermatológica, de decoração, de design, decoração. Tudo dica da Kika. Tudo dica da Kika. Agora, me conta uma coisa, que eu sei que você adora viajar, que nem eu. Você gosta... Qual é seu hobby, Kika? O seu hobby na vida? Viajar. Eu acho que o meu de todo mundo é viajar. Seu hobby é viajar? Para onde você mais gosta de viajar? Eu amo viajar para Paris. Eu amo Paris. Agora, aos 25, era Nova York.
Que eu acho que Nova York tem mais aquele fervo, é mais jovem, é mais aquele badalo, aquelas luzes. E como eu estava começando a viajar, aquilo ali é um sonho, assim, é até hoje, né? Acho que é o lugar que eu mais fui na vida. Eu já fui 15 vezes para Nova York. Sendo que uma delas eu fiquei um mês lá, que eu inventei um curso de inglês para fazer, aluguei uma parte de hotel pequenininho, assim, e falei, eu vou ficar aqui nessa cidade que eu preciso me sentir nova-iorquina, sabe assim? E Vivendo aquilo. E fiquei. Você lembra da sua primeira viagem de avião? A minha Na primeira vida, viagem de você avião. criança, tal. Você lembra disso quando foi a Tá primeira aí, vez? eu não consigo me lembrar. Não lembra? Minha primeira viagem de avião, não lembro. Depois eu vou me esforçar para me lembrar. Depois você me conta, eu queria Depois eu vou te saber. contar. Agora, você lembra de alguma situação engraçada que tenha acontecido com você a bordo, em algum voo, em algum aeroporto? Aconteceu comigo no aeroporto. Gente, isso foi outro dia. Eu entrei, estava em Congonhas, entrei ali embaixo, quando você passa ali a passagem, né? E entra ali embaixo, porque foi embarque remoto. E aí, quando você passa ali, tem um tanto de ônibusinho ali. E a menina da companhia aérea falou para mim, aquele ônibusinho ali, pode ir? E eu fui, eu ainda estava acompanhada da minha videomaker. Nós entramos no ônibusinho errado. O ônibusinho parou na porta do avião, e era um avião pequeno. Eu iria num avião grande, mas também não questionei aquilo. Falei, vai ver que tinha pouco passageiro. Então, me botaram nesse avião pequeno. E, por acaso, o nosso assento, que era, sei lá, era o 6 e o 7, estava livre. A coincidência foi tanta que nós chegamos no aviãozinho pequeno, entramos. Um aviãozinho pequeno, aquele que só tem dois e dois, deve ter quantos assentos? Sei ali? qual é, o Uns ATR, 40, geralmente. deve ter o quê? Uns Turbo-hélice. 40, 60 É. ali. E a gente sentou calmamente. E aí o piloto deu as boas-vindas. E o tempo lá em Ribeirão Preto está agradável, mas a temperatura agora à noite está bem frio. E aí eu estava no celular. Ribeirão Preto? Eu tô indo pro Rio! Socorro! Dei um pulo, eu e a minha videomaker já foi pulando, aeromoça, já foi pulando lá pra frente pra poder avisar, pra parar aquilo ali, que eu não ia pra Ribeirão, eu ia pro Rio. Só sei que conseguiu não levantar voo, todo mundo olhando pra nossa cara, gritando lá, que eu vou pro Rio, eu tô no avião errado. Gente, era um misto de susto com riso dentro do avião. O outro avião ficou esperando vocês, o certo? Não, aí o certo não tinha saído ainda. O certo não tinha saído. Sorte. Aí o certo, e a gente não tinha bagagem. Ou tinha? A gente tinha bagagem, sim. Aí a gente saiu, botaram a escadinha de novo, isso atrasou esse voo aí uns 15 minutos, eu penso. Botaram a escadinha de volta. A gente desceu a escadinha e era um avião pequeno. A gente ficou ali. Aí alguém veio da pista, me colocou ali junto daquele lugar que fica as malas ali, no meio da pista para colocar em outro avião. Falou, fica aqui quietinha. E eu venho no avião descer e subir. Veio uma van no meio do aeroporto. Me pegou, me levou de volta. Eu fiz check-in tudo de novo. Entrei. Nossa. Aí eu perdi esse que vinha pro Rio, me botaram no outro 40 minutos depois. Foi uma situação, assim, por pouco eu ia parar em Ribeirão Preto. Ô, Kika, você também organiza muito os grupos, né? Dos seus seguidores que hoje em dia viajam com você, né? Eu adoro colocar assim, viajando com Kika. Aí eu monto uma viagem e a gente vai junto. E em breve a gente vai ter uma viajando com Kika e o Carioca, tá? Se preparem. Isso aqui é o meu pedido. Se e preparem. Ele falou pra gente vai realizar isso. Vamos realizar. Uma viagem, eu e ele junto com vocês. Vai ser um close da nação, vai ser uma diversão. Na night vai ser aula de cateto da hipotenusa e como calcular a raiz quadrada. Vai, o tronco. Né? O tronco. Eu não sei nem o que é esse tronco, não consigo nem me lembrar o que é. Você ainda sabe dar aula desse negócio? Sei. Você podia dar uma aula divertida pra gente, tá aí. Pra gente entender pro que finalmente serve. Você sabe que um dia o Caetano Veloso falou pra mim, assim, na casa dele, ele disse, você sabe que eu tenho um trauma? Eu falei, o quê? Eu nunca aprendi logaritmo. Eu falei, mas não te fez falta, porque você sabe tanta coisa da vida, ensina tanta coisa pra gente. Ele, você me ensina? E eu ensinei pra ele rapidamente ali, só pra ele. E ele aprendeu o log. Ele já aprendeu o log, né? Eu quero aprender também, porque até hoje não sei por que usava a raiz quadrada, que a gente tanto tinha que calcular aquilo. Eu sofria pra burro, porque eu tinha dificuldade de ficar prestando atenção. Passei, mas eu dei trabalho, tá? Eu fui aquele aluno que deu trabalho. Ah, eu imagino, eu quero dar aula pro Jair. Meu Deus! Esse é meu sonho. Eu vou.
Kika, eu amei o nosso papo, maravilhoso. Gente, sigam a Kika, sigam e tomara que vocês tenham a oportunidade de conhecer essa mulher que é tão maravilhosa, pessoalmente como eu conheço. A Kika, a gente se conheceu através do Copa, através da Andréia. Hoje em dia já fizemos várias coisas juntos. Hoje estamos fazendo mais algo juntos aqui, que é gravando esse podcast, que é um novo projeto do Carioca no Mundo. Ah, eu tô muito feliz de E eu estar aqui. tive a oportunidade de aprender mais com você, porque quando a gente conversa com alguém assim, a gente entende o quanto é importante sermos generosos na vida, estarmos abertos para deixar as coisas acontecerem, ir sem armadura. Eu acredito muito nisso daí, porque hoje acho que as pessoas estão muito... Elas estão sempre desconfiadas, ou elas acreditam que vai dar alguma coisa errada, ou elas, por que estão querendo pedir aquilo? E eu acho que a vida, a gente é mais feliz assim quando a gente se desarma. Eu detesto gente armada, que vem armada, e detesto ser armado acreditando que não vai dar certo. Eu sempre parto do princípio que as coisas vão dar certo. Acredite, gente, acredite em você, no seu potencial, que você é o melhor. Se você não fosse o melhor, você não estaria nem onde você está hoje, sabe? E não tenha medo da vida, medo de arriscar. Acredita em você, que você não vai ter medo, sabe? Seja você, seja autêntico, seja correto para a vida, que a vida vai te devolver tudo isso. A receita é essa, é simples. É isso. É simples assim. Você é um sucesso, Né? Kika. Muito obrigado. Eu amei, gente. Muito obrigada obrigado, a você. tá? Um beijo para todos vocês. Quero vocês todos comigo. Obrigado, Kika. Obrigado a todos vocês. Valeu e até a próxima.